Aquário marinho é caro e precisa ganhar muita grana? Bom, prefiro dizer que aquário marinho é estudo e paciência. Aquário marinho pequeno de corais simples ou grande de corais exigentes? Prefiro simular o mais próximo possível do ambiente dos recifes de corais, independentemente do tipo de aquário. Se você quer realizar o seu sonho de ter um aquário marinho bonito, saudável e que chegue o mais próximo possível dos maravilhosos recifes de corais, então bora com a gente em mais um vídeo da série Aquário Marinho de A a Z. Aquário Marinho de A a Z com Thiago Prado, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui no Amantes do Aquarismo. Então, bora lá! Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Aquário Marinho de A a Z, onde mostramos desde o básico até o avançado, meio que no formato de curso sobre aquarismo marinho. Pessoal, no vídeo passado, que foi o 14º vídeo geral da série, falamos sobre como escolher um sal para o seu aquário marinho. No vídeo anterior a esse a gente falou como fazer a água. E no vídeo de hoje, que encerra aí o tema de tratamento de água para aquário, vamos falar sobre elementos filtrantes e o filtro que a gente utiliza para deixar a água o mais pura possível, para depois a gente juntar com sal de qualidade, e juntando esses dois pontos, a gente tem uma água praticamente do nível aí dos recifes de corais. Ansioso para ver mais um vídeo? Então agora, bora pro vídeo! Beleza, pessoal, vamos começar entendendo o que é tratamento de água para aquário marinho. Precisa tratar a água? Não é só jogar o sal e pronto, acabou? Não. Infelizmente, assim, se você quer manter uma água de qualidade, quer garantir que você não vai ter problemas, não. Você tem que ter um filtro parecido, sabe aqueles filtros que a gente usa em água de torneira para beber, para deixar a água um pouco mais própria? Mais ou menos isso, mas é um filtro bem mais elaborado. Eu sempre, nesses vídeos, galera, principalmente desse modo aí de montagem de aquário, eu tento simular aí, fazer uma analogia, o que a gente utiliza aqui em relação aos recifes de corais. Lembrando, tem um vídeo aí tudo sobre recifes de corais e aquários marinhos, onde a gente mostrou onde cada coisa no aquário marinho simula recifes de corais. Eu tenho que fazer essa analogia. Vamos tentar entender, filtro para tratar a água da torneira para o aquário marinho. O que isso tem relação com os recifes de corais? Não sei. Eu vou dizer para você, tem relação e tem muita relação. É óbvio que a água do aquário não é filtrada, com um aparelho nem nada e tudo mais. Porém, galera, vamos entender um pouco a água do mar. Vou repetir de novo, eu sempre repito porque isso é muito importante, tá? A água do mar, como alguns sabem, outros não sabem, ela é composta por diversos elementos químicos, não é só água, né? Além do sal de cozinha que a gente conhece, tem também outros diversos elementos e por isso que a gente utiliza, como a gente falou no vídeo anterior, um sal de qualidade, um sal bom, bem equilibrado, que ele vai repor todos os elementos químicos da tabela periódica na proporção certinha, tanto de cálcio, magnésio, os componentes que formam pH, reservatório alcalino, tudo bem equilibradinho aí para simular o que tem lá nos recifes de corais. Inclusive, os sais naturais nem se fala, né? Porque é o sal natural já baseado na água dos recifes de corais. Tá, Thiago, eu já entendi, você já falou 500 mil vezes, é pegar água, colocar um sal específico e pronto, certo? Por que a gente precisa usar esse filtro a mais, então, aí que você vai falar no vídeo e tal? Por que eu tô vendo esse vídeo aí tem, sei lá, meia hora, e por que falando tudo isso? Pelo seguinte, pessoal, a água do mar é exatamente isso, é a água com todos os elementos químicos na proporção certa. A água da torneira, pessoal, ela já vem com algumas coisas, ela não vem totalmente pura. E essas coisas podem dar uma leve desequilibrada no seu sistema, principalmente a longo prazo. Vem sim um pouco de cálcio, magnésio. A gente coloca o sal para ter a proporção certinha. Se você pega uma água da torneira que já tem esses elementos, você vai desbalancear isso. Além disso, a água da torneira pode vir com coisas que são muito ruins, principalmente os famosos nutrientes, que são meio que alimento para coisas ruins que podem aparecer no nosso aquário, como alguns tipos de água. Que nojo. Principalmente nitrato, fosfato e silicato. Além deles, podem vir metais pesados, cloros e várias outras coisas que podem até matar os nossos animais. Tem gente que utiliza sim a água da torneira, principalmente em aquários mais simples, tá, pessoal, com animais mais resistentes, que conseguem manter esse aquário durante um determinado tempo, mas isso não é garantia. Você pode estar importando uma coisa ruim, às vezes você investiu, sei lá, 10 mil reais no seu aquário e você até tem um problema médio ou longo prazo por causa disso. Ou seja, é muito mais garantido você fazer uma água totalmente zerada, filtrada, colocar um bom sal, porque aí você garante que você vai ter uma água de qualidade dentro do seu aquário e vai simular o mais próximo possível do que é os recifes de corais. Ah, Thiago, mas nossa, que complicado, então por que eu não pego logo a água lá do mar e tal? A gente já falou sobre isso nos 2 vídeos passados, pessoal.
tanto no vídeo sobre sal, quanto no vídeo, principalmente no vídeo sobre como fazer água para aquário marinho. Se você quer saber a explicação sobre isso, por que usar ou por que não usar, assista aquele vídeo. Mas assistindo aquele vídeo você vai entender por que é importante ter esses vídeos, por que é mais garantido e mais prático, vamos dizer assim, principalmente quem não mora perto de praia, fazer o tratamento da água e comprar um sal para fazer essa mistura e colocar no seu aquário. Tá bom, Thiago, você falou aí dos filtros, né, filtro disso, filtro daquilo e não sei o que mais, você falou que deixa a água, é um filtro mais parrudo e deixa a água zerada aí, a água totalmente vira H2O de verdade, sem outros elementos. Como é que funciona isso? Quais são os elementos? Eu vou falar rapidamente sobre esses elementos que compõem normalmente esse filtro que a gente utiliza para aquário e depois a gente entra em cada um deles para vocês entenderem. Basicamente, um filtro desse que a gente utiliza para aquário marinho, pessoal, é um filtro chamado deionizador ou deionizador com reverso osmose. Ele é composto, o deionizador mais simples, ele é composto por 3 etapas. Essas 3 etapas são polipropileno, a segunda etapa é carvão ativado ou carbon block, é praticamente a mesma coisa. E a terceira etapa é o deionizador. Calma que a gente vai falar sobre isso. O segundo tipo de filtro, que é um pouco mais elaborado que a gente pode utilizar, é na primeiro estágio, ele tem 1 ou 2 estágios de polipropileno. Ele tem um segundo estágio de carvão ativado também, ou carbon block. O terceiro, em vez de deionizador, é osmose reversa, o famoso RO. E por fim, o quarto, aí sim, é o deionizador. Sempre o deionizador por último. Esse filtro, pessoal, pode ser construído de várias maneiras, tá? Mas normalmente são por carcaças de plástico, normalmente elas são brancas. E dentro da carcaça de plástico, dentro de cada uma delas tem esses elementos filtrantes. Polipropileno, carvão, resina mista, osmose reversa. Então, esse é o filtro que a gente utiliza. A água passa por ele e passando por ele sai meio que pura do outro lado. Agora vamos lá entender então como é que funciona esse filtro? Bora lá então! Bom, antes de mais nada, uma pergunta que o pessoal pode perguntar é o seguinte: Thiago, você falou que normalmente o industrializado tem uma carcaça de plástico, igual a foto que eu estou mostrando aí pra vocês e tudo mais, mas eu vi que já tem uns caseiros e tudo mais. Não funciona o caseiro? O caseiro até funciona, pessoal, mas ele não vai ter a mesma eficiência e durabilidade normalmente que esses industrializados que foram feitos especialmente para durar bem todos os estágios, tá? Ou seja, você economiza mais agora, paga menos por uma carcaça mais simples, mas as resinas podem durar menos, e como você tem que trocar essa resina ao longo do tempo, porque ela satura, pode ser que esse filtro mais simples fique mais caro a longo prazo. E por ele ter menos estágios, e vocês vão entender por que disso, ele também faz as resinas que são as mais caras, tipo a resina mista, que é a do deionizador, durar menos tempo. Então vamos lá, vamos para a primeira etapa que eu falei para vocês, que é o polipropileno. Tá bom, Thiago, o que é polipropileno? Eu acho que eu já ouvi falar sobre plástico, tá? Polipropileno é um polímero termoplástico. Vamos resumir. Ele é um plástico. Mas o jeito que ele é fabricado para esses filtros, pessoal, ele acaba sendo bastante denso e acaba tendo uma função parecida com o Perlon no nosso aquário marinho, aquário de água doce. Para quem não sabe o que é o Perlon, você já deve saber, com certeza, né? Você que já chegou até aqui, você com certeza sabe. É claro. O Perlon é a filtragem mecânica que acaba ficando nele as partículas sólidas, restos de alimento, fezes e tudo mais. No caso do polipropileno para água da torneira que a gente utiliza, pessoal, ele retém às vezes vem um pouco de barro na água, dependendo, até se for de poço artesiano e tudo mais. Então ele retém normalmente as partículas maiores, as partículas sólidas. E ele fica no primeiro estágio do filtro, pessoal, justamente por isso. Como ele retém essas partículas sólidas e até alguns elementos químicos, tipo alguns detergentes, por exemplo, ele é mais barato e ele faz as outras resinas durarem mais tempo. Até dá para montar sem o polipropileno, mas as outras resinas vão acabar durando menos tempo. Como ele é mais baratinho e tudo mais, então compensa você ter um dele no primeiro estágio. E o jeito de medir a espessura dele é por microns, pessoal, sendo que quanto menor a quantidade, menor o microns, mais espesso ele é, ou seja, passa menos coisa por ele. Por exemplo, um de 5 microns, ele é menos espesso do que um de 1 micron. Em aquários no geral, em filtros no geral, pessoal, a gente compra o de 5 microns, tá? No caso de um deionizador mais robusto aí, que você coloca, por exemplo, 2 polipropilenos, você coloca um primeiro de 5 microns e depois um de 1 micron. Porque um de 1 micron ele é mais espesso, mas se você usar só ele acaba durando menos tempo. Você usa esse de 5 antes para tirar bem o excesso mesmo, e o que sobra aí de partículas menores acaba ficando no de 1 micron e os dois juntos acabam durando mais tempo. Vamos agora para o segundo estágio, que é o carvão ativado ou carbon block.
E sim, pessoal, o carvão ativado é também igual à filtragem no aquário. Vocês estão vendo que as filtragens são semelhantes, né? Também utilizamos carvão ativado dentro do nosso aquário marinho e eles são sim semelhantes. O jeito que ele é organizado aí no cartucho para o filtro aí para a gente tratar a água, ele é um pouco diferente, tá? Vocês vão ver que o cartucho dele é cilíndrico, assim como o de polipropileno. E o jeito que ele é organizado é para maximizar como passa a água nele. Passa toda a água nele, assim como todos os outros elementos filtrantes aí do filtro. E como é que ele funciona, o que ele retira, por que ele é importante, por que ele está na segunda etapa? Bom, o carvão, muitas pessoas não sabem, mas ele funciona por adsorção. Não sabia. A água passa por ele, vamos lá, fazer um desenho. A água está passando por ele depois de passar pelo polipropileno. E essa água ainda tem vários elementos químicos, tem várias coisas. Dentre eles tem cloros, metais pesados, que também são coisas ruins, certo? Eu acho que sim. O carvão vai justamente adsorver esses elementos, principalmente cloro e metais pesados e alguns outros elementos químicos, para o meio aí, pelos esporos do carvão. E aí, quando passar essa água por todo o carvão ativado, vai estar sem esses elementos que são prejudiciais para os animais e que também fazem as outras resinas durarem menos. Ou seja, além dele tirar mais um pouco aí, uma coisa mais química principalmente, ele faz as outras resinas durarem mais. É importante você saber escolher um carvão ativado de qualidade. A questão é que não é muito fácil isso, tá, pessoal? Porque se você escolher um carvão ruim, pode ser até que libere, por exemplo, fosfato na água, ou seja, você monta um filtro para tirar tudo da água e aí tem um carvão lá que está liberando fosfato, não é uma coisa muito boa, né? É verdade. O problema é que não tem como saber só na embalagem se ele é bom, se não é bom. Então, o recomendado é você conversar com aquaristas bem experientes, que entendam bem dessa assunto de filtragem, para saber na hora de comprar um cartucho de carvão, porque quando você comprar o seu ionizador, uma hora ou outra ele vai saturar, você saber como comprar o certo aí para colocar no seu filtro, beleza? Agora vamos para a terceira etapa aí, que pode ser opcional ou não. Muitas pessoas colocam e vocês vão entender por quê, que é a reverse osmose. Ele é muito importante. Tá, Thiago, você falou que ele é muito importante, mas como assim? Se ele é muito importante e se ajuda muito, por que tem gente que usa e tem gente que não usa? Basicamente pelo preço, vocês já vão entender o porquê. O que é esse negócio estranho? Reverse osmose, osmose reversa, RO. Eu sempre ouço falar disso, mas não faço a mínima ideia do que é isso. Eu também. Pessoal, a reverse osmose ou RO, ela é um cartucho parecido com polipropileno, tá? Só que ele é muito mais denso, mas muito mais denso. E o modo que ele é fabricado ele é um pouco diferente, tá? Do polipropileno. O polipropileno é basicamente só aquele plástico lá. Já o reverse osmose ele tem algumas camadas um pouco diferentes, tá, pessoal? E vocês já vão entender o funcionamento disso. O que acontece é o seguinte: quando você tenta passar a água pela reverse osmose, como ela é muito densa, pessoal, se você não tiver uma pressão suficiente, ela não vai conseguir passar por esse cartucho, ao contrário do polipropileno, que você não precisa de tanta pressão assim, pessoal. E por causa disso, para você conseguir fazer passar com eficiência, você muitas vezes, como não tem normalmente pressão na torneira suficiente, você acaba tendo que comprar um filtro, um pressurizador, na verdade, para conseguir passar com a pressão suficiente. Aí que o reverse osmose acaba ficando um pouco mais caro. Ele em si não é caro, tá, pessoal? Ele dura bastante, inclusive até você ter que trocar. A questão é justamente o pressurizador. Entendi, Thiago. Você tem que comprar um pressurizador na hora de colocar na torneira e tal, para conseguir fazer isso. Mas como é que ele funciona? Como eu falei para vocês, ele tem algumas camadas, né, pessoal? Quando a água passa com uma determinada pressão por essa membrana aí da reverse osmose, os íons que são maiores, as moléculas que são maiores aí, tipo de minerais, cálcio, magnésio e tal, elas são descartadas, elas vão para um lado, e aí a água mais pura, praticamente pura, vai para outro lado, porque as moléculas da água são menores. Então a água boa está por aqui e a água com outras coisas que não são boas vem por aqui. Essa água que sai pelo outro lado, que está mais carregada, e essas moléculas que não conseguiram passar por essa membrana, pessoal, vai para uma coisa chamada descarte. O que é o descarte? É justamente uma coisa que sai do filtro, que a gente utiliza, que joga fora, vocês vão entender, joga fora praticamente essa água, tá, pessoal? Essa outra água que é boa, que foi filtrada, vamos dizer assim, vai continuar a passar pelo filtro aí, que a gente já vai chegar na última etapa, que é o deionizador. Tá, Thiago, mas nossa, eu vou ter que descartar água, eu vou jogar água fora. Não, pessoal, você pode simplesmente reaproveitar essa água que é o de descarte, que a gente chama, tá, pessoal? Ou para lavar um quintal,
ou para usar numa máquina de lavar, então ele não é totalmente descartado, tá, pessoal? Ah, bom. E só para vocês terem noção, o reverso osmose ele é tão denso, mas tão denso, que mesmo sendo um filtro físico, assim como parecido com o polipropileno, que não tem ação química propriamente dita, que é só uma barreira mesmo, ele é tão denso, mas tão denso que ele elimina entre 90% a 99% de tudo que tem na água, pessoal. Caracas. Ou seja, ele é muito eficiente. Vamos supor que tenha 100 ppm de cálcio na água da sua torneira. Quando passa pela reversa osmose, pessoal, pode chegar a remover até 99 ppm disso, sobrando, sei lá, 1 ppm de 100 que tinha na sua água. Ou seja, é muito eficiente na filtragem. E como é que eu escolho aí a carcaça aí, essa membrana que você falou, Thiago? A gente mede membrana de reversa osmose por GPD, que é galões por dia, pessoal. Se você pegar o valor do GPD da sua membrana, vamos supor, 100 GPD, multiplica por 3,8, você vai saber quantos litros de água você consegue fazer em 24 horas num dia. Por exemplo, uma membrana de 100 GPD, se você multiplicar por 3,8, vai dar 380 que você consegue fazer em um dia, ou seja, um aquário de quase 400 litros em um único dia. Tudo isso? O que é importante vocês saberem nesse caso, pessoal, na hora de escolher aí, Thiago, então eu vou escolher aí o que tem mais GPD para durar mais, tá? Não. Isso vai depender do pressurizador que você vai comprar, tá, pessoal? Não é comprar qualquer pressurizador. Você tem que comprar um pressurizador que está de acordo com a espessura da membrana que você vai comprar. Não importa muito se é de 50, se é de 100, elas têm uma função semelhante, elas vão tirar praticamente a mesma coisa. A questão é comprar um pressurizador que está de acordo com a sua membrana, beleza? E agora vamos então, pessoal, para a última etapa do filtro, que é o deionizador, o que dá o nome para o filtro. O deionizador é um estágio, tá, pessoal? Os outros estágios são estágios complementares para o deionizador. Às vezes o pessoal chama de RODI, que é reversa osmose com deionizador, chama só de DI, que é o deionizador, mas o deionizador é uma das etapas e provavelmente a etapa mais importante de todo esse filtro. O que é o deionizador, Thiago? Que nome estranho. Na verdade, ele funciona de uma maneira um pouco estranha, mas você vai entender nesse vídeo e vai sanar suas dúvidas. O que é o deionizador? O deionizador, basicamente, pessoal, a maior parte deles é composto por duas resinas, tá? É resina mesmo, é um negocinho amarelinho, bem estranho, bem diferente, duas resinas diferentes, que a gente já vai falar sobre elas. Quando a água passa por elas, acontece um processo químico que elas praticamente absorvem praticamente todo o resto da água, principalmente os minerais, tá, pessoal? Absorve isso e fica na resina. E quando passa aí pela resina, a água sai pura. Acontece que a resina, pessoal, ela fica no último estágio, por quê? Fica no último estágio porque ela normalmente é mais cara do que as outras... Os outros cartuchos e tal, e ela faz essa função mega importante, que retira praticamente tudo mesmo da água. Então quando você chega uma água praticamente limpa na resina, ela faz durar muito mais tempo. E por isso que o RO, o reversa osmose, ele é opcional, mas ele faz sua resina durar muito mais. Ou seja, você investe uma grana a mais. Por exemplo, ó, o kit completo, tá, pessoal, com 4 estágios, o RO, custa em torno aí de uns 600, 700 reais com o pressurizador. O deionizador simples, que são 3 estágios, que é o polipropileno, carvão ativado e o deionizador, custa aí uns 250, 300, dependendo da resina que você for pegar, tá? Então assim, às vezes chega até o dobro com o RO mais o pressurizador, mas você acaba tendo a longo prazo uma maior eficiência da sua resina e você acaba economizando mais por isso, tá, pessoal? E agora voltando então na resina, vamos continuar. Vocês entenderam como é que ela funciona por cima, né? Sim. Existem alguns processos químicos aí, eu não vou entrar no mérito, eu só vou falar o que é essa resina exatamente. Eu falei pra vocês, normalmente tem 2 tipos de resina usada, as catiônicas e as aniônicas. Eu poderia entrar na questão mais química e explicar pra vocês como é que funciona, mas eu acho que não vale a pena você entrar aprender essa coisa muito técnica, termos muito técnicos, que acaba até embananando a cabeça das pessoas. O que você precisa saber do motivo de ter essas duas resinas é que uma dessas resinas retira alguns elementos da água e essa outra resina retira outros elementos da água. Combinando as duas, retira praticamente tudo da água. Bom, o resumo é isso. Exemplo, o cálcio e sais minerais no geral, pessoal, tem íons positivos. As resinas catiônicas removem justamente isso, íons positivos, principalmente os minerais. Já coisas como nitrato, por exemplo, pessoal, tem íons negativos. E as resinas aniônicas removem esse tipo de substância. Você vê que é até diferente, né? Nitrato e cálcio são elementos completamente diferentes.
e aí você vê por que é importante usar essas duas resinas. Ah, agora eu entendi, Thiago. Mas como é que eu compro a resina? É só jogar um pouquinho de cada aí e pronto, acabou? Não, pessoal. Pessoal, no mercado, as duas, principalmente marcas mais conhecidas que a gente conhece é a MB400 e a MB478. Daí é marca e selo, tá, pessoal? O que vocês precisam saber é o seguinte: a 400 que a gente conhece, ela tem 40% de resina catiônica e 60% de resina aniônica. A MB478 tem 50% de cada, ou seja, metade de uma, metade do outra. Que diferença isso faz, Thiago? Não entendi muito bem, não. Por causa dessa proporção de 40 a 60, pessoal, a resina MB400, que tem 40% de um e 60% de outro, ela normalmente dura mais tempo e é um pouquinho mais eficiente do que a outra que usa metade de cada, tá, pessoal? E por isso ela é mais cara, principalmente porque a resina aniônica, que tem maior quantidade, tem 60% no caso da MB400, ela é um pouco mais cara mesmo, e por isso que ela acaba sendo mais cara. Ou seja, na hora de comprar o refil da sua resina, dê preferência, se possível, para a MB400 ou uma que seja 40% catiônica e 60% aniônica, beleza? E também tem as resinas regeneradas. O que é resina regenerada, Thiago? Quando a resina satura, pessoal, e vocês já vão aprender a saber como é que ela satura, você pode fazer um processo químico para conseguir eliminar esses elementos dela e conseguir reutilizar. Porém, fazer esse processo químico envolve ácido e umas coisas aí que não é recomendado você fazer isso em casa. E segundo, que ela dura menos tempo. Ela é mais barata, mas dura menos tempo. Então, a maior recomendação é você comprar uma resina nova, tá? E o último ponto muito importante sobre o deionizador, pessoal, é que é o seguinte: se você não for comprar um padrão de mercado, tá? Esse daí que vem com essas carcaças bonitinhas aí, como eu tô mostrando pra vocês, for comprar um caseiro ou fazer em casa, que não é a maior recomendação, você tem que saber duas informações muito importantes. Você tem que ter pelo menos 1 litro de resina mista, e segundo, que a coluna aí dessa resina tem que estar pelo menos 25 centímetros de altura ou mais, senão não tem contato suficiente da água com essa resina e não vai ter uma função muito boa como ela poderia ter, beleza? Ah, entendi, Thiago, entendi então, agora entendi como é que funciona esse filtro aí. Tem o polipropileno que retira partículas sólidas, tem um carvão ativado, tem um processo químico aí que retira cloro, retira metais pesados. Ah, também tem possivelmente a reversa osmose, o famoso RO aí, que elimina também boa parte das coisas para uma membrana bem casca grossa aí. Por fim, tem o deionizador aí, que tem a resina mista aí, 2 tipos de resina, que juntando elas aí elimina praticamente todo o resto da água. E por fim, sai aí a água tão pura que a gente deseja, né? É, bebê, acertou. Mas, Thiago, como é que eu sei se essa resina saturou, se essa resina não saturou? Como é que eu faço isso aí? Bom, pessoal, a gente utiliza a famosa caneta TDS. Traduzindo para o português, chama medidor de sólidos dissolvidos na água. Basicamente, eu vou tentar resumir para ficar mais fácil de vocês entenderem a função dele. O TDS, pessoal, mede basicamente a condutividade da água. Quanto mais elementos químicos você tem na água, maior vai ser a condutividade dessa água. Por exemplo, você pega a caneta TDS, ela está completamente zerada. Você coloca na água, vou mostrar para vocês aí com a água da torneira. Vai aparecer, sei lá, 60 ou 70 de TDS. Isso significa que tem alguma coisa nessa água e está causando essa condutividade. Quanto mais alto esse valor, quer dizer que tem mais elementos na água. E o problema, pessoal, é que a caneta TDS só avisa que tem condutividade, ela não fala o que tem exatamente. Quando a gente usa um filtro deionizador completo aí e tudo mais, que a resina não está saturada, na caneta TDS vai dar 000, porque não tem elementos químicos suficiente para acusar alguma condutividade nessa água. Então é basicamente assim que ela funciona. Ou seja, se a sua água está saindo 000, significa que provavelmente a sua resina ainda está boa para uso em todo o seu filtro, pessoal. Quando começa a acusar aí alguma coisa, 001, 002, 003, significa que tem alguma coisa que está começando a saturar a sua resina e tem alguma coisa aí que está começando a sair do filtro. Como a gente não sabe se isso que está saindo é bom ou ruim, pessoal, a tendência é medir o 002, 003, você já fazer a troca da sua resina, já fazer a troca do seu carvão ativado. Aqui, pessoal, eu uso o deionizador simples. Já o André lá da Repoint, na casa dele e tal, ele usa um kit completo com vários estágios. Esse aqui é o TDS que está saindo do RO, está saindo aqui do filtro. Aqui a água entra pelo filtro de RO, pela bomba, né? E aqui tem a saída da água boa na mangueira azul, que é onde eu estou medindo aqui.
E aqui tem a saída d'água do descarte, que sai aqui na mangueirinha laranja. Essa água aqui, a gente leva, segue essa mangueira lá pra lavanderia pra encher a máquina. E esse out aqui, eu tô medindo o TDS que tá saindo dessa membrana, dessa carcaça de resina aqui. Tá vindo pra cá. Na minha casa aqui, assim que acontece isso, mediu 002, 003, eu troco já o carvão ativado e troco também a resina mista. E depois de 2 ou 3 trocas, eu também troco o polipropileno, pessoal. Assim você garante que, como não sabe exatamente o que saturou ou não, você acaba trocando tudo para evitar que alguma coisa não esteja boa. Outro ponto importante, pessoal, é que quando o TDS está marcando 000, mesmo assim não é garantido que você está com uma água totalmente limpa, ou seja, ele é um indicador, um auxiliar, mas ele não serve totalmente para você conferir. Como é muito caro você fazer teste de laboratório para saber se realmente está pura ou não a água, a gente acaba fazendo por convenção usar essa medida do TDS para conseguir fazer a troca das mídias dentro das carcaças. Beleza, pessoal? Agora eu vou passar algumas dicas gerais bem rapidinho aí para quem for comprar e for utilizar aí um filtro aí, seja simples ou completo, beleza? A primeira dica é o seguinte: se atente à velocidade de vazão do seu filtro, tá, pessoal? Se você usar um reverso osmose junto, respeite esse limite aí de galões por dia, tá, pessoal? De litragem por dia, em relação à sua membrana e tal. Se você usar um deionizador simples, sem a reversa osmose, a água tem que passar mais devagar para dar tempo da água ser filtrada, vamos dizer assim, pelo deionizador e para não saturar tão rápido. Normalmente você usa em torno de 2 a 3 gotas por segundo no deionizador, tá, pessoal? E demora um tempo sim para fazer a água, como é gotejando demora. E nunca passe muito devagar, tipo uma gota a cada 3 segundos, porque aí pode fazer caminhos viciados, vamos dizer assim, dentro da sua resina mista e você acaba não conseguindo usar ela por inteira. Quando você instalar o seu deionizador pela primeira vez ou fazer a troca aí dos componentes dele, principalmente o carvão ativado tem um pozinho, tá, pessoal, que pode fazer o deionizador, a resina, durar menos tempo. Então assim que você instalar o seu deionizador, tira a etapa da resina mista e faça passar em torno de 10 litros de água, porque nesses 10 litros vai retirar boa parte disso que tem no carvão. Aí você volta a sua resina e começa a usar normalmente. Outra dica, pessoal, se você está fazendo uma água de qualidade, porque você quer ter um aquário aí estável e tudo mais, não custa nada usar um sal de qualidade. Afinal de contas, quando você junta as duas coisas, uma água zerada, H2O praticamente puro, com um sal bom, você tem aí uma água próxima do que a gente tem nos ricos de corais, no mar. Isso a longo prazo, principalmente, vai te garantir. Vocês devem estar vendo borrado aí, porque tem novidades aí que não saíram e vão sair nos próximos vídeos aí, pessoal. Mas o objetivo é você garantir uma água limpa, sem algas. Galera, aqui, olha, eu não tenho praticamente quase nada de água. É uma água muito limpa. Corais eu tô com 3 acróporas aí, todas abrindo 100% desde o primeiro dia. Ou seja, quando você junta os dois, por exemplo, no caso eu mostrei no vídeo passado, pessoal, o sal da Reflowers é um dos únicos sais naturais do Brasil. Quando você usa um sal assim, e pega lá diretamente desse vídeo de corais, enfim, diretamente do mar, você garante que você vai ter uma água de qualidade aí, se fizer tudo certinho e tudo mais. Então, tem alguns sais aí que a gente não tem garantia que eles realmente são bons. Eu não vou falar de marca específica e tal, mas pode ser que a longo prazo você não consiga obter uma qualidade de água boa. Ou seja, falar novamente, se você está fazendo tudo isso, junta um dinheirinho a mais e tal e compra uma coisa de uma qualidade pelo menos de razoável para boa, para você garantir aí ter animais saudáveis e ter um aquário bonito. E também não se esqueçam de ver o vídeo passado para você saber como escolher o sal para o seu aquário. Eu ensinei como escolher cada tipo de balde lendo o rótulo, independente da marca, tá, pessoal? Eu usei os sais aqui da Reflowers, eles têm 3 sais, que é o Sea Salt, o Coral Salt e o Reef Salt, mas de acordo com a experiência que eu mostrei com esses sais, que são ótimos sais mesmo, vocês conseguem analisar qualquer tipo de embalagem de sal de outras marcas, beleza? Outra dica, como falei para vocês anteriormente, vou repetir, TDS, pessoal, eu particularmente gosto de deixar até no máximo 003.
quando eu vejo que isso acontece e vai, antes de ir para 004, eu já troco a resina, já troco o carvão, para evitar que importe coisas ruins para o meu aquário. Agora, uma coisa muito importante, pessoal, que eu vou dar como dica, vocês estão vendo que tem uns testes da Sythen que eu tenho aqui, tá, pessoal? Se você puder, meça, se você tiver o teste e tal, ou se você puder ir numa loja, meça a água que vem da sua torneira e a água que está saindo do seu filtro. Além do TDS, também utilize teste se você puder, principalmente nitrato, fosfato e silicato. Se você puder de cobre também, enfim, seria interessante. Por quê? Às vezes quando o filtro está saturando e a gente não sabe o que é, você pode medir para saber se esses nutrientes que são tão ruins para o aquário em excesso estão saindo do seu filtro, tá, pessoal? Tem gente aí que está com o silicato estourado, isso dá muita água, principalmente marrom, e não sabe por quê. E quando vai ver, é uma resina aí que já está saturando, ou é uma água de péssima qualidade que vem da torneira. Então, se você puder ou fazer os testes aqui, igual a gente tem os testes da Sythen, ou fazer numa loja que sai mais barato, você falou pelo menos uma vez, sempre for fazer a troca dos elementos, isso é baratinho mesmo, você consegue saber se tem algum problema ou não com a sua filtragem, beleza? Outra dica muito importante que algumas pessoas não sabem é não deixe as carcaças do filtro expostas ao sol, porque o sol pode acabar esquentando essa carcaça, esquentando a carcaça, o pessoal começa a liberar alguns elementos dentro da sua água, e aí você acaba tendo problema durante a filtragem aí dos componentes do filtro, pessoal. Então não deixem expostos diretamente no sol, tá? E por fim, uma dica muito importante aí que vai salvar a vida de muita gente quando você for fazer sua água, faça num galão grande e tudo mais, e não esqueçam a água fazenda. Como? Eu já esqueci várias vezes, pessoal, e alagou aí a cozinha, só que eu faço na área lá da cozinha, né, e tem um ralo perto, então foi direto pro ralo. Mas às vezes você acaba esquecendo e aí vai virar uma inundação sua casa. Ou seja, nunca esqueça um balde quando está enchendo o seu deionizador. É isso então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí, eu dei um básico geral sobre o famoso filtro que a gente utiliza aí com deionizador, DI, RODI e tal. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Para quem não viu o vídeo anterior, ensinamos sobre escolher o sal de acordo com a sua necessidade para a hora de fazer a água salgada. E o próximo vídeo vamos entrar no tema de filtragem de aquário e falaremos sobre o SUMP e tipos de descida e subida em aquário. É isso aí e até a próxima!